Sob o sol escaldante da África, o conceito de segurança simplesmente não existe. Restam apenas duas opções: sobreviver ou desaparecer. Escondidos no meio do mato que bate bem no peito, batalhas silenciosas acontecem ali, sem armas, sem regras, só instinto puro e o preço alto cobrado em sangue. Um único passo em falso significa o fim. Bem-vindos a um lugar onde cada criatura nasce um guerreiro, e a savana é o verdadeiro campo de batalha. África selvagem e a guerra brutal entre predadores, e bem no meio do calor insuportável das imensas planícies africanas. O chão rachado e os ventos secos arrastam a poeira até o horizonte. Vive uma força imponente que não depende nem um pouco da velocidade. Uma potência baseada na força bruta absoluta e numa união totalmente inquebrável. Essa força absurda é o búfalo africano. De cara eles parecem só gigantescos blocos de puro músculo se arrastando devagar pelo meio do mato. Mas debaixo dessa carcaça pesada se esconde um dos animais mais perigosos e totalmente indomáveis de todo o continente. Um macho adulto chega a pesar quase 900 quilos, com uma musculatura densa capaz de gerar uma força de impacto absurda. Gigante, uma única cabeçada em cheio basta para arremessar pelos ares um predador enorme, que pese facilmente centenas de quilos. O couro dele, com vários centímetros de espessura, funciona como uma armadura natural, aguentando patadas e presas afiadas, enquanto alivia bastante os danos desse ambiente tão hostil. Debaixo dessa couraça, corre um sistema circulatório totalmente adaptado ao calor extremo da África, garantindo que eles continuem ativos mesmo em temperaturas passando dos 40 graus Celsius. Como os olhos ficam bem posicionados nas laterais da enorme cabeça, eles ganham um campo de visão quase panorâmico. Juntando isso com faro e audição muito afiados, eles percebem o perigo vindo de bem longe, muito antes de qualquer felino tentar chegar perto. Mas o que realmente chama a atenção é o formato insano dos chifres. A base fundida bem no topo da cabeça forma um escudo ósseo maciço, extremamente denso e duro que nem aço. Na hora da investida, toda a potência insana dos músculos do pescoço e ombros, talvez milhares de newtons, se concentra num único ponto de choque, garantindo uma colisão final e esmagadora. Acontece que a verdadeira força do búfalo do cabo não está no animal sozinho. O segredo está no rebanho. Eles têm uma estrutura social super organizada, capaz de reagir de forma quase imediata diante do perigo. Num piscar de olhos, o grupo inteiro monta uma formação de defesa totalmente ensaiada. Eles se arranjam em arco ou letra, V com as testas viradas para fora, erguendo um grande muro de defesa quase sem pontos fracos. No meio ficam os filhotes e os mais frágeis, enquanto a linha de frente de ataque é formada só por guerreiros adultos. Isso deixa de ser um simples rebanho para virar uma fortaleza viva. E o que os torna ainda mais assustadores por lá é a memória impecável. Búfalos africanos gravam ameaças por anos a fio, marcando seus inimigos baseados apenas no visual, no cheiro e comportamento. Se um único membro sofre ataque, a boiada inteira dá meia volta para caçar o agressor sem dó. Não só para se proteger, mas para buscar vingança real. É exatamente por isso que eles carregam um apelido assustador, a Morte Negra, a sombra sombria da vasta savana. Não porque caçam, mas porque quando levados ao limite extremo, eles nunca fogem. Eles lutam. Em um ambiente selvagem, onde só os mais fortes sobrevivem, os búfalos do cabo não apenas resistem. Eles dominam de forma única. Mas na savana africana, não existe nenhuma grande fortaleza que nunca seja testada até o limite. E hoje, um novo predador veio desafiar isso tudo. O leão. Ao longe, escondidas atrás da grama seca que balança com o vento constante, algumas sombras perigosas começam a surgir. Movem-se agachadas,
quase se fundindo ao chão seco, sem nenhum ruído, sem dar sequer um aviso prévio. O bando de felinos passou muito tempo vigiando a grande manada. A chance perfeita. O búfalo solitário se afastou demais da manada. Um passo em falso no mato alto da África. E ele entrou direto no território dos leões. Escondidos nos arbustos, o bando observava em silêncio. Olhos dourados cravados na presa gigante, enquanto o cerco se fechava lentamente ao redor dele. O búfalo percebeu. Tarde demais. Então, os leões atacaram. As leoas saltaram do mato, caindo em cima do búfalo por todos os lados. Subiu no ar enquanto as garras rasgavam o couro grosso e mandíbulas poderosas buscavam a garganta. O búfalo urrou em pânico, balançando seus chifres imensos para todos os lados. Um leão foi arremessado para longe na mesma hora. Mas não paravam de chegar mais, porque os leões conhecem uma verdade brutal, até mesmo os gigantes caem quando estão sozinhos. O búfalo cambaleou com a pressão cercada pelos predadores, que se fechavam para o abate. Seus movimentos foram ficando lentos, a respiração cada vez mais pesada. Os leões acharam que a batalha tinha acabado. Foi então que o chão começou a tremer. De longe veio o estrondo dos cascos. A manada tinha voltado. Dezenas de búfalos avançaram pela savana, como uma muralha imparável de músculos e chifres. Uma nuvem de poeira engoliu a planície, enquanto urros furiosos ecoavam pelo ar. Os leões hesitaram, e então o caos explodiu. Um búfalo arremessou um leão pelos ares, com um golpe violento de chifre. Outro avançou com tudo para cima do bando, fazendo os predadores fugirem em todas as direções. A caça tinha virado um exército. Cercados por pura fúria e força bruta, os leões finalmente recuaram para o meio do mato. O búfalo ferido se levantou devagar, enquanto a manada formava um círculo de proteção ao redor dele. Sob o pôr do sol africano, a savana revelou uma verdade que até os predadores temem a força importa. Mas a união pode mudar o jogo e salvar vidas. A savana recupera aos poucos a sua paz de sempre. Os ventos quentes continuam varrendo aquelas vastas camadas de mato seco, carregando uma fina poeira dourada que sobe alto pelo ar quente. A luz intensa do sol banha o terreno, lançando um brilho pálido e dourado sobre toda a vida selvagem, como se nenhuma grande luta feroz tivesse acabado de acontecer. Mas toda essa quietude não quer dizer que a natureza está parada. A savana sempre tem seus grandes observadores. Numa altura, muito bem protegida, deitado sobre galhos secos e duros, um poderoso leopardo descansa imóvel. O seu corpo pintado quase desaparecendo entre os manchas instáveis de luz pura e sombra profunda feitas pelo sol africano. Diferente dos leões brutais, esse caçador solitário não depende de grupo forte nem de perseguições longas e arrastadas. Todos os seus movimentos são friamente calculados. O ataque precisa ser absolutamente preto. Para ele, um único instante oportuno já basta para decidir o destino final de sua próxima presa. Mas além no horizonte quente, as imensas silhuetas dos grandes elefantes africanos avançam bem lentamente. Eles não têm pressa alguma, totalmente indiferentes a qualquer conflito ao redor. Cada passo gigantesco balança a terra, mas ainda assim transmite uma calmaria imensa. Sua presença não é exatamente uma enorme ameaça de ataque direto, mas impõe respeito para que os perigosos predadores selvagens pensem duas vezes, guardem boa distância. Muito bem ocultas entre as sombras dos arbustos baixos, as espertas hienas avançam num silêncio mortal sem fazer nenhum barulho. Sem pressa, apenas observam e aguardam. Ao contrário da grande crença popular, as hienas não são simples carniceiras, mas caçadoras impressionantemente mortais, organizadas, extremamente pacientes. Elas não precisam se precipitar em toda a caçada,
porque compreendem bem que um leve escorregão do rival é simplesmente tudo o que se precisa para que a grande chance as encontre. Todas essas belas criaturas, apesar das diferenças óbvias em força, tamanho colossal ou estratégias de caça, são de fato peças vitais deste ecossistema. Porque a imensa savana não pertence a nenhuma espécie única. É uma teia bem complexa, onde cada movimento gera um efeito dominó impressionante. Aqui os predadores, as presas e até quem fica só olhando ajudam a manter um equilíbrio muito frágil, mas que é incrivelmente exato. E no meio desse silêncio que parece não mudar nunca, o jogo brutal da sobrevivência animal simplesmente não para. Fica só esperando a hora certa para explodir mais uma vez. E no meio dessa cena quase paralisada da natureza, um pequeno movimento começa a chamar a atenção. Não faz barulho, não é nada chamativo, mas já é o bastante para atrair o olhar frio dos predadores mais velhos. Ali no mato baixo, uma família inteira de javalis africanos procura comida bem devagar. Com a cabeça enfiada no chão, eles comem num ritmo super constante, parecendo nem ligar para a atenção que tinha tomado conta pouco antes. Olhando assim de cara, esses javalis nem parecem bichos feitos para lutar na savana. Eles têm pernas curtas e uma cabeça enorme, com umas marcas ásperas que parecem verrugas nas bochechas. Isso faz eles parecerem muito pesados e até meio desajeitados na imensidão dessa planície africana. Mas nesse lugar tão duro, onde qualquer ponto fraco vira uma sentença de morte rápida, esses javalis selvagens sobrevivem não por pura sorte, mas por uma adaptação incrível e muito precisa. Aquelas presas tortas que saem da boca não são só um detalhe do corpo, são verdadeiras armas mortais, que ficam se afiando sozinhas com o movimento constante da mandíbula, sempre prontas para virar a última linha de defesa quando for necessário. Numa briga corpo a corpo na selva, uma única cabeçada bem dada na hora certinha é mais que suficiente para fazer qualquer predador pagar um preço bem alto. E não é só isso, o formato do corpo dos javalis deixa eles se ajoelharem enquanto comem tranquilamente. Um costume super raro no mundo dos grandes mamíferos. Essa posição meio estranha ajuda muito na hora de alcançar a comida no chão, sem gastar quase nenhuma energia. Uma vantagem de ouro naquelas secas longas da vida selvagem, quando cada folhinha de grama vira um verdadeiro tesouro. Fora isso, esses animais mantêm umas amizades bem diferentes na natureza. É normal ver mangustos pequeninhos por ali, limpando com paciência os carrapatos do couro duro desses javalis. Isso passa longe de ser só uma parceria qualquer. É na verdade um plano super inteligente para manter a saúde boa. Um detalhe essencial para não virar presa fácil na savana africana. Num mundo cruel, onde a força bruta e a velocidade costumam mandar em tudo, esses javalis tomam um caminho bem diferente. Eles não são os mais rápidos, não são os mais fortes, mas têm esperteza mais do que suficiente para conseguirem sobreviver. E nessa calmaria que parece inofensiva, são animais de vida selvagem, como esses que se destacam, como a prova mais clara e viva de uma regra bem simples de entender. A vida não pertence aos grandalhões mais fortes, mas àqueles que sabem se adaptar muito melhor ao jogo. Só que na savana selvagem, nenhuma paz consegue durar para sempre. Enquanto os javalis continuam procurando o almoço de cada dia, sem nem perceber os olhares fixos neles, umas sombras bem conhecidas começam a dar as caras de novo na beira do mato alto. Os leões finalmente voltaram, mas bem menos apressados que antes. Depois daquele vacilo absurdo com o búfalo, esse bando de predadores ficou bem mais desconfiado, focadíssimo e infinitamente mais letal. Eles abaixam bem o corpo, andando passo a passo, arrastando no chão. Aquele pelo dourado claro se esconde direitinho, no meio da grama queimada de sol, deixando esses felinos grandes quase invisíveis em toda a paisagem. Cada pisada é controlada, cada pausa tem um motivo bem claro. E aí chega a bendita hora. Um javali se afasta um pouco do grupo. E então, um movimento puramente explosivo. O leão avança em velocidade máxima, despedaçando
O javali corria pelas planícies africanas, em um pânico cego, levantando nuvens de poeira debaixo do sol escaldante. Atrás dele, uma leoa o perseguia, com um foco assustador. O javali corria em zigue-zague, desesperadamente com as presas brilhando, enquanto procurava por apenas uma coisa à sua toca. Aí, de repente, a entrada apareceu logo à frente. Sem pensar duas vezes, o javali mergulhou de cabeça no túnel apertado, bem na hora em que a leoa deu o bote com as garras quase raspando nas pernas de trás dele. Por um instante, tudo ficou em silêncio. O javali achou que tinha sobrevivido. A leoa ficou encarando o buraco, em silêncio absoluto, muito ofegante enquanto a poeira pairava. A maioria dos predadores ia desistir. Bem devagar, ela começou a cavar. Patas enormes rasgavam a terra seca com uma força explosiva. Voava a terra para todo lado, enquanto o túnel tremia debaixo do chão. Lá dentro da toca, o pânico bateu na hora. O javali foi recuando mais fundo para a escuridão, encurralado entre as paredes desabando, e o predador despedaçando o seu abrigo lá de cima. Ela atacou na mesma hora. A mandíbula dela cravou no javali, com uma força de quebrar os ossos, enquanto o bicho gritava e se debatia loucamente dentro do túnel que desmoronava. A própria terra parecia explodir em volta deles. Mas a leoa não soltava de jeito nenhum, porque os leões conhecem uma lei brutal da natureza. Um esconderijo só funciona se a morte não conseguir cavar. Se a morte não... Velocidade e sim o perfeito equilíbrio. Um equilíbrio frágil, sem dúvida, mas que sobreviveu firme por milhões de anos. Só que esse balanço está mudando aos poucos em silêncio. E o estrago será irreversível se quebrar. Se um belo dia esse fluxo parar de vez, a grande savana perde a alma. Ela vai virar só mais um pedaço de terra, totalmente silenciosa. Por isso, defender a nossa natureza não é só sobre salvar os animais selvagens. É literalmente sobre manter batendo o coração do planeta Terra. Se você quiser continuar desbravando essas histórias mais cruas e implacáveis do mundo natural, clica agora em se inscrever e vem com a gente seguir nessa jornada da vida, onde cada dia é uma batalha, mas também um verdadeiro milagre. Uma vez por ano, entre os meses de maio e julho, acontece uma mudança gigante nas águas costeiras lá do sul da África. Uma corrente de água gelada que vem direto das regiões polares viaja rumo ao norte, contornando bem de perto a linha da costa. É a famosa corrente das agulhas. Para as sardinhas, essa corrente gelada é uma verdadeira via expressa para a vida. Sobrevivem apenas abaixo dos 21 graus Celsius. Bilhões de indivíduos começam a se juntar, formando assim uma gigantesca faixa prateada de mais de 7 quilômetros de comprimento. Não há outra saída. Elas precisam migrar em busca de comida e garantir a sobrevivência de toda a espécie. O instinto ancestral obriga todas a partirem, começando uma jornada marinha repleta de grandes perigos. As sardinhas não têm mandíbulas afiadas nem muita força muscular. A única arma delas é a quantidade. Cada sardinha é um elo perfeito. As escamas prateadas da barriga refletem a luz do sol, cegando de vez os predadores que atacam vindo de baixo. Já o dorso azul escuro permite uma camuflagem perfeita com a cor do oceano quando são vistas lá de cima. Mas o grande segredo é uma faixa de células supersensíveis que percorre o corpo todo a linha lateral. Ela permite que elas sintam as menores vibrações do peixe vizinho. Graças a isso, milhões de peixes conseguem mudar de direção juntos em uma mera fração de segundo, transformando o cardume inteiro num único organismo vivo que ondula como um redemoinho pelas profundezas do mar. Essa rota migratória pela costa sudeste africana acaba virando uma enorme armadilha da própria natureza. Quando a corrente gelada fica presa entre a costa e as águas quentes, de alto mar, o cardume de sardinhas é empurrado para um corredor muito estreito. Não tem mais onde se esconder. O som e o cheiro de bilhões de peixes
se espalham rapidamente por muitos quilômetros de distância, como um sino tocando para anunciar que o grande banquete começou. Surgem os primeiros grandes caçadores, os golfinhos roazes. Eles atacam de imediato, usando uma inteligência fantástica. Esses golfinhos trabalham juntos como pastores, soprando verdadeiros muros de bolhas para encurralar as sardinhas em densas esferas conhecidas como bolas de isca. Quando o cardume é empurrado de vez para esse corredor da morte perto da praia, estoura uma batalha brutal, implacável. Exatamente o momento que inúmeros predadores estavam esperando. Primeiro chegam os golfinhos roazes, os grandes mestres caçadores do oceano, ostentando uma inteligência incrível. Eles não atacam sozinhos. Um grupo de golfinhos cerca o cardume de sardinhas, usando assobios super agudos e bolhas de ar para erguer uma barreira invisível, espremendo milhões de pequenos peixes em densas bolas de isca. É uma estratégia simplesmente genial. Transformar uma massa gigante de presas em um alvo bem concentrado e fácil de atacar. Assim que a bola de isca se forma, a superfície do oceano começa a ferver de verdade. Lá do alto, milhares de atobás já estão de prontidão. Eles mergulham na água, como mísseis rasgando a superfície a mais de 100 km por hora. Esse mergulho brutal não serve apenas para fisgar peixes, mas também para espalhar um pânico absoluto entre as sardinhas. Cada ave vira uma flecha mortal que se crava bem no centro da bola, engolindo as sardinhas que deram mais azar. Abaixo da superfície, uma outra onda de predadores entra em ação. Os tubarões galha preta e também os tubarões cobre, assassinos muito oportunistas. Eles simplesmente não aguentam mais esperar. Avançam direto contra o coração da bola de isca, usando suas poderosas mandíbulas, dentes como navalhas, prontos para despedaçar o cardume. Zero táticas complexas, é pura fome instintiva falando mais alto. Cada mordida significa a morte certa. A cada giro, o tubarão abre um vazio cheio de sangue no meio daquela massa prateada brilhante. E então surge o astro principal, o verdadeiro gigante, a baleia de Bright. Pesando dezenas de toneladas, esse cetáceo colossal é sem dúvida um dos maiores predadores dessa grande migração. Ela não perde tempo perseguindo peixes sozinhos. Em vez disso, ela sobe das profundezas, escancara aquela boca gigantesca e engole o cardume inteiro, de uma vez num único movimento brutal. Dezenas de milhares de vidas minúsculas somem sem fazer barulho, virando pura energia para alimentar esse colosso. No meio desse caos absoluto, a única saída para as sardinhas é confiar cegamente no instinto coletivo. Elas se debatem e giram sem parar, tentando confundir a visão dos predadores. Tudo na esperança de que algum outro peixe seja devorado no lugar delas. É uma covardia, um verdadeiro banquete sangrento onde cada pobre sardinha vira apenas mais um prato no grande menu do oceano. Depois de nadar por mais de 1000 quilômetros de pura agonia e sangue, o destino final desse mega cardume é o Mar Quente, ao sul de KwaZulu-Natal. Mas olha só, esse não é bem um lugar para descansar. Assim que a gelada corrente de agulhas vai sumindo na água mais quente, a grande rodovia das sardinhas simplesmente desaparece. É aqui que a enorme massa quebra. As sardinhas sobreviventes começam a se espalhar por todo o oceano. É justamente nessas águas mais calmas que elas finalmente botam seus ovos. Bilhões e bilhões de ovos minúsculos vão ser arrastados pelas correntes do mar, de volta para o sul direto, para aquelas águas polares geladas. Lá uma geração novinha de peixes vai crescer, só esperando o chamado do instinto para começar tudo de novo. A mesma viagem de vida ou morte no ano seguinte. Diferente de outros peixes e mamíferos que migram por rotas fixas, parecendo verdadeiras máquinas, a migração das orcas lembra muito a viagem de nômades altamente estratégicos. Elas não viajam para fugir do frio. A camada grossa de gordura deixa essas gigantes aguentarem firme até os mares mais cruéis do planeta. Na verdade, a agenda delas depende só de duas coisas bem práticas: o movimento das presas e a saúde da própria pele. Nas águas congelantes da Antártida, existem alguns grupos de orcas que fazem uma viagem bem estranha e intensa.
Elas chegam a nadar sem pausa por mais de 5.000 quilômetros, saindo dos polos até as águas tropicais quentinhas do Brasil ou do Uruguai e depois voltam imediatamente. Os cientistas acabaram descobrindo que essa maratona toda não tem nada a ver com procurar comida. Em águas muito frias, aquele processo natural de troca de pele das orcas fica bem lento, o que acaba deixando várias bactérias e algas grudarem no corpo do animal. Elas nadam para águas quentes quase como se estivessem visitando um spa no meio do oceano, onde a temperatura ajuda a regenerar a pele e matar parasitas antes de voltarem para a arena de caça no mar congelado. Em cima de um iceberg, isolado no meio do mar, um grupo de focas de Weddell descansa tranquilo. Depois de horas mergulhando no gelo profundo atrás de peixes, aquele grande bloco branco vira sua única fortaleza de segurança. Com corpos fortes e aquela pelagem cinza manchada, as focas ficam deitadas aproveitando a luz fraca do polo. Algumas cochilam, outras se mexem de leve, curtindo aquele momento raro de paz. Elas acham que estão totalmente fora do alcance de qualquer perigo. Mas debaixo dessa superfície super calma, sombras escuras e gigantescas vêm se aproximando em silêncio. Um grupo de orcas assassinas acabou de encontrar seu alvo. Elas nadam em paralelo, erguendo as barbatanas dorsais para fora da água, em ritmo perfeito, sem qualquer pressa. Nenhum movimento é desperdiçado ali. A presença delas transforma as águas ao redor do iceberg num verdadeiro círculo da morte. Uma foca se assusta e acorda de repente. Seus grandes olhos escuros encaram tudo fixamente, direto para a água. Ela começa a recuar para o centro do gelo, buscando proteção no meio do grupo. Mas essa fortaleza de gelo não é tão segura quanto eles imaginam. A estratégia mortal começa. Em vez de atacar de frente às orcas, sincronizam fortes golpes de cauda, criando uma corrente absurdamente forte. Uma onda artificial se forma superando a altura do iceberg e avança de um jeito imponente contra o grupo de focas. Não é só o triunfo da inteligência animal e da cooperação em grupo. A foca abatida não é apenas uma refeição qualquer, mas a recompensa justa por uma estratégia perfeita. O grupo de orcas segue viagem com as barbatanas dorsais, deslizando muito orgulhosas pelo mar no entardecer. Elas provaram mais uma vez porque são as verdadeiras donas do oceano. Por trás dessas táticas brutais de caça, esconde-se um dos instintos maternos mais carinhosos de todo o oceano. Com uma gestação que dura até 18 meses, cada filhote que nasce é o grande resultado de uma paciência infinita e também de uma proteção absoluta e constante por toda a sua família. Além de alimentar os filhotes com leite super rico em gordura, as mães orcas passam décadas ensinando todo o idioma e os velhos segredos de caça herdados dos seus ancestrais. Nessa espécie incrível, a sobrevivência não depende dos números, mas do repasse da inteligência de uma geração para outra. Porém, esses reis dos mares encaram hoje uma nova batalha que sua esperteza quase não consegue dar conta: a própria intervenção humana. Hoje em dia, várias populações de orcas correm grave risco de sumir. Toda a poluição química do mar vai se acumulando em seus corpos, afetando direto a reprodução delas e causando a morte muito precoce de vários filhotes. Além disso, a pesca pesada acaba com suas fontes naturais de comida tipo salmão e sardinhas, forçando o bando a nadar mais longe e encarar perigos bem maiores. Entre os recifes de corais bem coloridos, ou nas fendas escuras das pedras, existe uma criatura que parece vir mesmo de um outro planeta. O povo não tem esqueleto nenhum, o que deixa ele passar por frestas tão pequenas quanto o tamanho de uma pupila. Mas o detalhe mais incrível é o sistema nervoso. 2/3 dos seus neurônios ficam espalhados pelos tentáculos. Isso quer dizer que cada tentáculo consegue pensar e agir de forma bem independente, garantindo que ele faça várias tarefas com muita perfeição na grande luta pela sobrevivência. Para o povo, tentar sobreviver é um verdadeiro show de ilusionismo. Ele tem células de pigmento, os cromatóforos, que deixam ele mudar a cor e a textura da pele em só 0,3 segundos. Ele não copia só as cores da areia das pedras ou do coral,
mas também consegue imitar o formato visual de bichos, muito perigosos, tipo as serpentes marinhas, para botar medo nos inimigos. Num mundo lotado de predadores cruéis, o melhor jeito de ficar vivo é virar totalmente invisível. O rival do povo dessa vez não é nada fácil. O caranguejo de pedra é um verdadeiro soldado equipado com uma carapaça protetora absurdamente dura. Mas o povo não caça com força bruta, ele caça usando muito cálculo. O animal começa a se derreter aos poucos pelas fendas das pedras escuras. Sem ter ossos, seu corpo vira uma fita macia e flexível que desliza furtivamente, sem causar nenhuma pequena marola na água. Ele muda o tom da sua pele para o cinza opaco de uma rocha morta e chega devagarinho bem por trás, o ponto cego do caranguejo. Um piscar de olhos, a defesa daquele guerreiro blindado desaba completamente. O veneno não apenas paralisa a vítima, mas também começa logo a dissolver as proteínas dentro da dura carapaça, transformando toda aquela refeição numa gosma líquida. Após sugar toda a carne de dentro, o povo abandona a carapaça agora vazia. Ele limpa a sujeira do banquete, empurrando os restos para bem longe do seu esconderijo, apagando qualquer rastro. Um lar limpo e perfeito, sem barulhos ou riscos. Apenas a vitória absoluta da inteligência natural sobre a força física bruta. Depois de dias incríveis de caça no oceano, a vida da fêmea do polvo acaba com a sua missão mais sagrada e trágica, a fase reprodutiva. Desde o momento em que os seus primeiros ovos são colados com extrema firmeza nas paredes rochosas da caverna, sua vida já não lhe pertence. A mãe polvo vai ficar na toca por vários meses. Em certas espécies, isso dura até um ano inteiro. Durante esse longo período, ela não se afasta nem 1 centímetro para tentar buscar comida. Ela dedica cada segundo de tempo cuidando dos filhotes. Com seus tentáculos, ela limpa cuidadosamente os ovos para evitar parasitas. E lança jatos de água constantemente para criar fortes correntes que forneçam rico oxigênio fresco para essas vidinhas tão frágeis. Conforme o grande momento do nascimento chega mais perto, o corpo da mãe vai ficando super fraco e debilitado. Quando a fome bate de forma insuportável, ela até chega a devorar os próprios tentáculos em busca da energia necessária para cumprir sua dura missão. É um mecanismo biológico duro e implacável. A fêmea do polvo marinho é simplesmente programada para morrer logo depois que as crias nascerem. Esse grande sacrifício garante que nenhum tipo de predador possa ameaçar os filhotes super frágeis. Quando os últimos pequenos saem da caverna, para enfim começar a própria jornada no vasto e aberto oceano, as forças daquela mãe se apagam de uma vez por todas. Com o seu último suspiro, ela lança um jato suave de água para guiar os filhos rumo ao grande mundo lá fora e se apaga, em absoluto silêncio, bem ali no meio daquelas cascas vazias.